Se você compreender isso que eu vou te dizer, sua vida vai ficar mais simples e você vai alcançar os seus objetivos de maneira mais fácil. Cada vez vai se tornar mais fácil você alcançar os seus objetivos. É claro que não vai ser do dia para a noite. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras levam mais tempo, precisam de um tempo maior. Mas se você compreender isso aqui, sua vida vai se tornar mais fácil a partir de hoje. Primeiramente, você cria a sua própria realidade, com pensamento e sentimento. Só que não é tão simples assim como a gente só pensar. Às vezes a gente utiliza a frase você cria a sua própria realidade. Pensou, criou. Mas não é só um pensamento. Você precisa ter o sentimento. E onde que está o sentimento? Como que você tem esse sentimento? As suas crenças. E suas crenças estão no seu subconsciente. Veja que não é, então, só o pensamento. É pensamento, sentimento, crenças que estão no seu subconsciente. Agora que você compreende isso, sua vida começa a ficar mais fácil. Só que só compreender não funciona. Só ter essa informação, este conhecimento não funciona. Você precisa colocar em prática isso. E como que você vai colocar em prática? Tem várias formas de colocar isso em prática para que você veja isso acontecendo na sua vida. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm uma dificuldade considerável, levam mais tempo. Você pode colocar novas crenças no seu subconsciente apenas estudando. Você consegue fazer isso. Se você estudar repetidas vezes determinado assunto e várias vezes repetindo, você consegue reprogramar o seu subconsciente dessa forma. Só que normalmente isso demora muito mais. Algumas pessoas demoram 1 ano, 2, 5, 10 anos estudando determinado assunto para transformar as crenças antigas em novas crenças de acordo com aquilo que ela está estudando. Quer ver um conceito que demora muito para as pessoas transformarem? Algo muito importante da física quântica é o colapso da função de onda. As pessoas escutam, né, esse conceito, mas não conseguem compreender como isso funciona. O que é o colapso da função de onda? É simplesmente você cria a sua própria realidade. Tem pessoas com doutorado em física que não conseguem aceitar isso. Eles distorcem tudo de várias formas para não aceitar isso. Só que hoje é muito simples de você comprovar isso para você ver o que é a maioria no sentido de pensamento lógico e racional. Você pode utilizar o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, se você não conhece. É só pesquisar no Google. Inclusive, eu acho o ChatGPT melhor do que o Google porque te dá informações mais precisas. Se você perguntar no Google o que é o colapso da função de onda, você vai ter vários sites, né, dizendo o que é. E alguns desses sites também têm crenças limitantes. Os escritores, os editores, têm crenças limitantes e distorcem as informações. Agora, se você perguntar no ChatGPT o que é o colapso da função de onda, a inteligência artificial vai te dizer o que é o colapso da função de onda. Ela vai dizer que o observador cria a realidade. O observador interfere na realidade. Então, se vem um PhD, ou um doutor em física, uma doutora em física, e diz para você, não, mas não é assim que funciona. O Hélio Couto, não é a física não é isso, é porque ele não é físico. Entendeu? A pessoa foi lá porque ela estudou um pouquinho, fez um doutorado, e ela acha que simplesmente distorcendo o que é verdade, ela vai conseguir refutar o que é de fato, o que é real. Se você perguntar no ChatGPT o que é o colapso da função de onda, ele te responde. Você cria sua própria realidade. Basicamente assim, o observador interfere no comportamento da realidade do elétron.
E ele ainda te fala, mas, se você perguntar, o que é o experimento da dupla fenda? Me explique de forma simples e de maneira bem didática, com exemplos da vida cotidiana, de como isso funciona. Pergunte aí, a inteligência artificial vai te dizer o que é o experimento da dupla fenda. O que ela vai dizer? Eu fiz isso agora, aqui. E por isso que eu estou te dizendo, faça aí também para você ver. Ela vai te dizer, o experimento da dupla fenda mostra que o observador interfere no comportamento do elétron. Elétron, tudo, meu braço tem elétron, né? Tem átomos. Interfere no comportamento de tudo, porque tudo é formado por átomos. A parede aqui, tudo que a gente conhece, o oxigênio que está aqui no ar. Ou seja, toda a realidade é moldada pelo pensamento do observador. Só que não é só o pensamento. Lembra que eu falei? Agora a gente vai explicar mais alguns pontos para que você utilize isso na sua vida de forma mais fácil. Já mostrei para você que isso é real. Não adianta pessoas virem aqui no canal, né, e falar, não, mas vocês estão enganando as pessoas com isso. Então, eu estou enganando, se eu estou enganando, o chat GPT também está. Os maiores físicos da história da humanidade, os maiores cientistas também estão. Então, Jesus também está, quando ele diz, tudo que pedirem em oração, crendo que receberam, receberão. Ele está dizendo a mesma coisa, você cria a sua própria realidade. Então, eles também estão mentindo? Por que o chat GPT vai mentir, então? Se o chat GPT mentir, ele vai perder para os concorrentes dele que vão trazer informações mais reais. É claro que o chat GPT comete alguns erros de vez em quando, mas você vai conversando com ele, vai conversando, como se diz, refinando as suas perguntas e ele vai te apresentando as respostas cada vez mais próximas do que existe de, vamos dizer assim, como que eu posso falar? De pensamento predominante no mundo, na humanidade, neste exato momento. Então ele fala para você exatamente o que é o colapso da função de onda, o que é o experimento da dupla fenda, fala o que é o vácuo quântico. Você tem que, às vezes, quando você chega no vácuo quântico, porque ainda tem muita pesquisa em andamento, você chega nesse ponto, às vezes ele ainda não consegue te dar todas as informações da forma que já existem. Mas ele já te apresenta muitas informações. O que é o vácuo quântico? Você pergunta, o vácuo quântico é onipresente, onisciente? Você pergunta só, o vácuo quântico é onipresente? O que é onipresente? Está em todos os lugares. No passado, o que a gente tem de informação do passado? O que a gente tem de informação do passado que dizia que existe algo onipresente, que está em todos os lugares? Que eu saiba, só existe uma coisa onipresente: Deus. Se o vácuo quântico é onipresente, o que pode ser o vácuo quântico? É muito lógico, né? Agora pode vir um físico aqui, doutor, falar, não, mas não é isso, porque a dupla fenda bate na bolinha, a bolinha pula para lá e cria o efeito de interferência. Ele tenta distorcer tudo, né? O nome disso se chama dissonância cognitiva. O doutor também tem dissonância cognitiva, porque ele tem um programa mental, um filtro de realidade e não consegue enxergar além disso. E se ele aceitar a física quântica como ela é, ele aceita Deus. E normalmente esse físico que fala isso, ele é ateu. Como que você vai discutir com um ateu que não aceita nem os experimentos da física quântica, não aceita o colapso da função de onda, não aceita a dupla fenda, que é o experimento que comprova o colapso da função de onda? Como que você vai discutir? Porque se ele aceitar isso, ele aceita Deus. Porque você aceita o colapso da função de onda, aceita o experimento da dupla fenda, você aceita o fato do vácuo quântico ser onipresente e aceita que o vácuo quântico está aqui no meu braço, né? Porque tem próton, nêutron, elétron, o átomo aqui, né? O átomo, ok? Lembra do oxigênio, H2O? Você já conhece átomo, tem muita gente que não entende isso direito. Então,
Oxigênio, átomo de oxigênio. Hidrogênio, átomo de hidrogênio. Aí você entra aqui nos átomos do meu braço, entra em um. Aí você chega no próton neutro, entra mais. Quarks, entra mais. Vai entrando, por exemplo, com uma câmerazinha que vai entrando. Um microscópio, vai entrando. Chegou no bóson de Higgs, é o nome lá, vamos dizer uma bolinha, uma massa. Entra no bóson de Higgs, vácuo quântico. Chegou no vácuo quântico, onipresente. Está no meu braço e está lá no Japão, na China, em qualquer lugar, no Sol. E está tudo conectado. Tudo conectado. Tudo é uma coisa só. E quando você aceita isso, não tem como você negar a presença, a existência de Deus, o nome dado, né? O todo. Por isso que tem físicos ateus que não vão aceitar isso. Porque senão ele aceita Deus. Dá para você discutir com uma pessoa que acha que é Napoleão Bonaparte, que está com problemas psicológicos e acredita que é Napoleão Bonaparte? Um ateu, quando ele nega esses fatos, ele está, infelizmente, com problemas, desequilíbrios psicológicos e não consegue raciocinar. É a mesma coisa dele dizer, eu sou Napoleão Bonaparte. Se ele fez física, é um doutor em física, e distorce as informações e não aceita isso, é claro que ele tem um problema. Então a gente não precisa perder tempo com essas pessoas. Não adianta, eles não vão mudar porque o paradigma deles é esse no momento. Eles podem até mudar, só fazer a reprogramação do subconsciente, que vai mudar, quer queira ou não. Se ele utilizar a nossa ferramenta, a ressonância mental, em pouco tempo ele deixa de ser ateu, porque esse é o programa mental dele, são as informações que ele recebeu, inclusive quando ele estava na barriga da mamãe, quando era um embrião, lá formou, né? Espermatozoide do papai, óvulo da mamãe, se uniram, formaram um embrião na barriga. Nesse momento que a pessoa, você, eu, estávamos lá na barriga da mamãe, nesse momento você já começa a receber as informações dessa humanidade. E essas informações programaram o seu subconsciente. Fizeram com que você tenha os resultados hoje que você tem. Se você não tem os resultados que você gostaria, porque o programa mental instalado em você durante toda a sua vida, desde quando você estava lá como um embrião, foi recebendo as informações, 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20, 30, 40, tudo isso você foi recebendo da TV, do rádio, da escola, da universidade, dos amigos, colegas, familiares, todas as pessoas no entorno, tudo que você foi ouvindo, sentindo, todas essas informações estão no seu subconsciente como programas. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas nós não somos máquinas. Você fica comparando, às vezes, a gente com máquinas. Porque as máquinas se parecem conosco. O computador trabalha de forma semelhante à nossa mente. Por isso que é adequada essa comparação e essa analogia. Isso funciona. Vou te dar um exemplo aqui. Quando você tem um programa de computador que diz assim, se quem já estudou programação de computadores aqui, linguagem de programação, sabe do que eu estou falando. Quando você tem um código de programa lá, PHP, você diz assim, quando a pessoa digitar 2 mais 2 igual, o resultado vai ser 4. Você escreveu essa linha de programa lá no seu código de programação. São linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3, aí você escreveu essa linha. Então você escreveu exatamente isso. Quando a pessoa digitar 2 mais 2 igual, o resultado vai ser 4. O resultado, quando você digitar Enter no computador, sempre vai ser 4. Na sua mente também tem programas que funcionam dessa forma, funcionam de maneira semelhante. Se você tem um resultado hoje de dívidas, porque o seu programa mental está fazendo com que você tenha esse resultado. O programa não vai agir diferente. A linha do seu programa mental, que está lá instalado no seu subconsciente, é um lugar profundo. Às vezes você ouviu isso quando você tinha 5 anos de idade,
de alguém lá que falou, era um momento de uma discussão, alguma coisa que impactou seu emocional e enraizou lá profundamente em um lugar que está lá bem guardadinho e isso está tentando te proteger de alguma forma, que o programa ele não tenta te prejudicar, ele tenta te proteger de alguma forma. Só que às vezes esse programa na verdade está te prejudicando, porque você quer prosperar, quer ter prosperidade financeira. Nesse caso, quer ter autoestima elevada, quer resolver ter relacionamentos bons, quer ter harmonia no seu relacionamento. Só que os programas lá, o código, não deixa. Porque o código não vai permitir você ter resultado diferente do que o código foi programado. O código é 2 mais 2 igual 4, você sempre vai ter o resultado 4. Se o código seu é se na sua vida vai ser assim, 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 e você vai ter dívidas, você vai ter dívidas. Então precisa reprogramar o subconsciente. Porque quando você reprograma o subconsciente, quem já está fazendo isso aqui já deve saber bem do que eu estou falando. No início, algumas pessoas começam assim. Chegaram deprimidas, chegaram com falta de confiança, chegaram tristes. E quando começa a utilizar, já nos primeiros dias, uma semana, 2 semanas, já se sentem mais confiantes, se sentem mais alegres, mais animadas. 1 semana, 2 semanas utilizando. Só isso já muda. 1, 2 semanas já muda. E se você continua utilizando, continua a melhorar. Tem pessoas que no primeiro dia já têm resultados. Que tipo de resultado? Dinheiro. Mais dinheiro na vida da pessoa chega no primeiro dia de uso. Alguma coisa estava bloqueada, no primeiro dia já chega uma boa quantia de dinheiro. No primeiro dia. Aí algumas pessoas dizem, não, mas foi coincidência. Como que foi coincidência? A pessoa tem 1 ano, 2 anos que estava deprimida, estava desanimada, estava com um monte de pensamento negativo, utilizou 1 semana, 2 semanas e de repente está mais confiante, está alegre, mudou tudo, mudou o pensamento, mudou o sentimento. Não é coincidência, é uma ferramenta, igual a água. A água serve para determinada função. A ressonância mental serve para determinada função. Vai no chat GPT e também pergunta. Porque isso é bom a gente ter o chat GPT, porque ajuda a esclarecer algumas coisas. Você vai no chat GPT e pergunta a ressonância mental, a reprogramação do subconsciente durante o sono noturno, com informações positivas. Coloca assim, só isso já serve. Com informações positivas. Reprogramam o subconsciente de crenças negativas para crenças positivas e isso pode gerar resultados positivos na vida. Pega isso exatamente que eu falei aqui e coloca no chat GPT e pergunta. Ele vai te responder sim, vai te explicar lá o sono REM, o sono não REM, são estágios do sono, no momento que o cérebro continua em atividade, você com informações recebendo, você atualiza as crenças antigas em novas crenças. O chat GPT vai te responder. Então, pessoas ignorantes totais, desculpa falar assim meio... talvez eu seja deseducado e deselegante, mas pessoas tolas que chegam aqui e falam, isso não sei o que, não funciona. Não tem nem um pingo de honestidade para, pelo menos, fazer uma pesquisa. Isso é a coisa mais simples do mundo hoje. Isso vai se tornar cada dia mais normal e natural para reprogramar o subconsciente das pessoas que têm problema. Isso melhora tudo. Agora, a gente não trabalha somente com reprogramação do subconsciente. Nós trabalhamos com reprogramação do subconsciente, arquétipos, que é algo mais avançado, né? Mas esse ponto ainda precisa de muito estudo ainda na humanidade, mas a gente trabalha com reprogramação, arquétipos e também física quântica. A física quântica resolve tudo na humanidade, tudo. Resolve finanças, dinheiro, resolve relacionamentos, resolve autoestima, resolve saúde, resolve todos os problemas da humanidade. Só que para você vivenciar a questão de criar a própria realidade de maneira consciente, cada dia mais consciente, cada vez mais você consegue escolher a vida que você realmente deseja.
Para você fazer isso, você precisa reprogramar o subconsciente, porque os códigos antigos não deixam você viver a vida que você quer. Quando você pensa em algo, o seu programa duvida, atrapalha o programa antigo, se você não consegue ainda. Tem gente que consegue muito fácil. Algumas pessoas têm muita facilidade, outras demoram mais. Eu mesmo demorei muito mais, comparado a outras pessoas, a ter mais naturalidade nesse processo de criação da realidade. Ainda estou em evolução e vamos continuar evoluindo, porque o universo está em evolução constante, crescimento constante, e nós estamos evoluindo também. Todos nós estamos evoluindo frequentemente, a todo bilionésimo de segundo. Agora, agora, agora. Então a gente usa dia 1, dia 2, dia 3. E essa repetição das mesmas informações durante o sono, durante o momento do sono noturno, do ciclo completo, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, depende, não importa o tempo que você dorme. O importante é você utilizar durante o sono noturno. Quando você tem essas informações sendo repetidas durante o sono, sabe o que acontece? É igual quando você tem um gramado bonitinho ali e de repente as pessoas começam a percorrer aquele caminho, no mesmo caminho, dia 1, dia 2, sabe? Tem um gramadinho bonitinho, a pessoa anda dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. E quando você faz isso repetidas vezes, cria um caminho novo ali, um piso batido. Já percebeu isso? Ou em parques ecológicos, às vezes a pessoa entra ali num mato e percorre aquele lugar várias vezes e de repente antes onde tinha vegetação, abre um caminho para as pessoas passarem. No seu cérebro acontece dessa mesma forma quando você reprograma. Você tinha uma mata fechada naquele lugar de prosperidade. Você vivenciar prosperidade, estava fechado. Você só tinha um caminho aberto de dívida. Agora você começa a enviar informações novas. Vou dizer aqui porque para ficar bem didático. Você envia informações novas de prosperidade, arquétipos, códigos poderosos. Então você vai dia 1, dia 2, dia 3. E quando você vai fazendo isso, é como se eu passasse aquele... Aqui, né, o pessoal faz... os cabeleireiros fazem um cortezinho aqui e abre um caminho novo. E na grama abre um caminho novo. Então você vai ter um caminho novo na sua mente inconsciente, no seu subconsciente. Agora os neurônios, que antes não conversavam, neurônio A é a célula do seu cérebro, o nome, né? Neurônio. Você tem a célula A com a célula B, não conversavam sobre prosperidade. Por exemplo, de qualquer coisa que você quiser. Eles não conversavam sobre isso. Agora os neurônio A com neurônio B agora enviam informações. Isso aqui se chama ligação sináptica. Você criou uma nova ligação sináptica. Também o nome dado para isso se chama plasticidade neuronal. Ok? Então agora você tem novas ligações sinápticas do A para o B sobre prosperidade. No seu subconsciente. Você não tinha essas informações. Reprogramou, agora você tem. E quando você pensa, agora você tem um pensamento poderoso, porque você está pensando, eu visualizei agora um carro X, uma BMW, uma Mercedes, qualquer carro que você quiser. Estou te dando esses exemplos, que são muito queridos pelas pessoas. Visualizei aqui um Corolla novo. Então, agora, o seu sentimento que está lá no subconsciente, com essas novas ligações, o que vai acontecer com o seu sentimento? Você vai duvidar? Não vai duvidar mais porque você mudou o programa mental, o paradigma seu mudou, algumas crenças já mudaram e as crenças continuam mudando. Crenças são os seus pensamentos que você teve durante a vida toda, as informações que você recebeu, sabe? Esse conjunto de informações, porque tudo é informação. Então você foi recebendo essas informações durante a vida toda, agora você mudou, você tem novas ligações aqui, novos caminhos, né? Neuronais no cérebro, no subconsciente. Quando você pensa, agora você sente. Você visualizou, pensou, tem um desejo, tem um objetivo, quero tal coisa, quero uma casa assim, quero um carro. Você não duvida mais. Mudou tudo e sua vida vai mudar. Vai continuar mudando sempre. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso aqui no canal, porque tem muito para a gente explicar aqui. Vou explicar passo a passo, os mínimos detalhes. Vou fazer também react, né? Do professor Hélio Couto, para a gente estudar o professor Hélio Couto, porque
ele é maravilhoso e tem muitas informações que precisam ficar melhor entendidas. Então a gente vai trazendo aqui o passo a passo como aulas né, em uma organização. Quando você vai para a escola, a gente vai lá e ensina os detalhes, né, passo a passo, o ABC, a E, I, O, U. Então a gente vai explicando de vários ângulos, várias formas, para que isso fique cada vez mais simples. Nós temos uma meta aqui de chegar a muitas pessoas essa informação. Então vamos continuar trazendo aqui diariamente esse tipo de informação para vocês. Quer saber mais sobre esse assunto? É só acompanhar o nosso canal, porque tem muito mais para você continuar o seu progresso, a sua evolução e a sua prosperidade infinitamente. Muito obrigado por sua presença e até o próximo vídeo.